Talks Expo 2024. Temos recebido aqui várias personalidades e agora eu estou aqui com o Dr. Gustavo Rodrigues. Ele que é cardiologista e ajuda a se posicionar outros cardiologistas no digital na sua carreira. Doutor Gustavo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito prazer, que bom estar aqui dividindo aí esse espaço com você e contribuindo para ajudar pessoas cada vez mais com o que eu faço. Muito bom. Você, na sua missão como cardiologista, termina que se deparando com a tecnologia, com a inovação, e você está hoje aqui num ambiente totalmente voltado a isso. Qual a sua sensação desde quando chegou? O que você veio buscar aqui? O que você pretende levar? Primeiro eu cheguei extremamente curioso para entender e eu tô meio que ainda, como é que eu vou te explicar? Eu tô meio tonto, porque são tantas informações, eu passei por tanto stand, quase que garimpando mesmo, informações que possam ajudar cada vez mais a gente a melhorar o que a gente faz. Seja pensando na organização de uma clínica, seja pensar em como oferecer um serviço melhor para o paciente. E tem muita coisa aqui, tem muita ideia bacana e eu ainda tenho muita feira para ver. Muito bom, isso é muito importante. A sua chegada até aqui, ela nos traz eu quero que você traga luz para aquilo que você conhece, que a gente não conhece ainda. Então, na tua trajetória, se eu pegar a linha do tempo aqui, do teu marco zero na cardiologia, do que você faz hoje até agora, fala um pouquinho dessa evolução. Você começou já na cardiologia ou veio de uma outra área e tal, para ter essa ascensão e estar aqui hoje mostrando o seu trabalho dessa forma? Bom, a minha formação basicamente foi uma formação completamente ortodoxa dentro da cardiologia tradicional. Em seguida eu fiz terapia intensiva, então eu sou intensivista, trabalhei muitos anos com terapia intensiva, aproximadamente 10 anos. Esta tal medicina tradicional começou a me causar algumas sensações ruins, ou seja, eu estava vendo que eu não estava sendo tão eficiente assim com os meus pacientes, com toda a informação que a gente tinha. Perfeito. Isso fez eu mudar completamente a minha abordagem do meu paciente. Hoje eu me considero não só um cardiologista, hoje eu falo que eu sou médico de gente. Eu cuido da pessoa como um todo. Cara, hoje, que massa hoje a minha linha, o que eu acredito de fato, é a prevenção das doenças. Nós, na medicina, hoje, nós fatiamos muito a pessoa. Então, o neurologista só cuida da cabeça, o nefrologista só cuida dos rins, o pneumologista do pulmão, e ninguém conversa. Isso expõe o paciente a ter uma série de medicações que não se conversam entre si e expõe ele a efeitos adversos. Então, isso não acontece mais. Portanto, sendo médico de gente, hoje eu tenho pacientes de 8 a 95 anos, ou seja, Caraca, eu cuido de pessoas. Boa. Essa medicina tradicional virou uma grande gestora de doenças crônicas. Caramba. Ou seja, eu vou levar o meu paciente para uma idade avançada com a doença. Mas espera aí, não seria interessante eu não ter a doença? Nós saímos da faculdade ótimos em cuidar de doença. Eu preciso esperar o paciente adoecer para tomar uma atitude. Caramba, velho, que visão. E isso não dá. A melhor forma de se evitar uma doença é não ter a doença. E é isso que eu faço. Eu cuido de saúde, não de doença. Caraca, você me fez lembrar, doutor Gustavo, eu vou chamar até de Gustavo nesse momento aqui. Pode ser? Óbvio. Então, Gustavo, eu me fez lembrar, eu tive uma fase na minha vida que eu fui secretário de saúde. E eu questionava muito por que é que tinha esse nome, Secretaria de Saúde. Se só tinha problemas, se só falava de doenças. Exato. Né? E aí você falando dessa forma me fez lembrar isso aí. É outra visão. É outra visão. Qual o fator que te motivou mais a enxergar, a ter essa visão? Você entende que a modernidade, o digital, a tecnologia, esses acessos que a gente passa a ter a tantas informações, abriu mais a mente para que você chegasse a essa conclusão? Na verdade, foi um pouco de dor, inicialmente, para mudar a direção. Que dor?
Eu passei a ter alguns pacientes que, por exemplo, na minha área, passavam a ter infartos, a despeito de eu usar absolutamente tudo que todas as recomendações mundiais usavam. E eu não Caramba. conseguia explicar. Mas eu estou tão correto, os níveis, os números estão tão corretos. E claro que hoje eu já refinei muito mais a minha expertise e eu entendo perfeitamente que a gente está apontando as nossas armas do ponto de vista do coração para lugares que ainda não são tão eficientes. Vamos lá. Todos nós sabemos que para evitar uma doença do coração, nós temos que controlar a pressão, diabetes, colesterol, não posso ser sedentário, não posso ser obeso e não posso fumar. Tá. Tirando o sedentarismo, nós temos remédio para isso aqui tudo. Somos altamente eficientes. Tá. E por que a doença coronária cardíaca ainda é a que mais mata no planeta Terra? Caramba, grande pergunta. 30% das mortes do mundo são ainda por doenças cardiovasculares. A despeito de nós termos esse controle muito bom. A gente está deixando de ver algumas coisas. E essa alguma coisa tem nome, se chama inflamação crônica subclínica. É uma inflamação sistêmica que o corpo responde a alguma atividade. Nossa célula sabe exatamente o que fazer com o que não é dela, ou mesmo o que é dela e está em excesso. Ela tem que tomar uma decisão. Na grande maioria das vezes a decisão é resolutiva. Mas se essa agressão for muito intensa, ela morre. Entendi. E eu vou ter doença. E esse conceito é esse paradoxo. Por quê? Porque não dá sintoma. Então como é que eu vou abordar? Cara, E é aí que eu entro. É identificar esses fatores muito antes de um problema acontecer, usando a fisiologia e a bioquímica do nosso manual de instrução. Simples assim. E com isso, a gente aborda essa inflamação porque ela é a grande causa de todas as doenças crônico-degenerativas, de doenças pulmonares a doenças autoimunes, de doenças neurológicas, Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, câncer. Caramba. E vindo para o digital, respondendo a sua pergunta, os pacientes hoje já sabem, porque a gente consegue passar via digital informações relevantes e que faz as pessoas pensarem, realmente, por que aquele meu vizinho que era atleta, que não tinha nada, teve um problema de coração, já que ele controlava tudo. E essas informações acabam chegando via digital para todas as pessoas. Então, quando os pacientes já chegam, eles já têm ideia de outros conceitos, já têm ideia de que um declínio hormonal pode levar ele a risco. Boa. Quando você fala que tem identificado, né, mesmo tendo esses cuidados da medicina tradicional, que as doenças, mesmo assim, elas afloram. Daí foi a necessidade de você estudar a pessoa como um todo. A minha pergunta é, nesse processo de identificação, quais as principais foram identificadas? Certo. Quais as principais causas que podem levar, entendeu? Certo. Mais ou menos assim. Entendido agora? Entendi. Bom, quando a gente fala de saúde, de processo de saúde, doença, uma coisa que eu sempre questiono os meus pacientes e as pessoas é o beabá. Tá. O beabá, hoje, é muito mal feito. O que é o beabá? Dormir direito, um sono reparador. Caramba. É o item zero de saúde hoje, um sono reparador. Comer comida. Comida nunca matou ninguém. Arroz, feijão, verdura, legume, isso não mata ninguém. Se mexer, fazer alguma atividade física. E esses quesitos não feitos de maneira adequada fazem o corpo responder produzindo algumas substâncias que é a inflamação. Então, a gente identifica isso em exames de sangue simples, alguns fatores, como a gente avalia resistência à insulina, a gente avalia alguns marcadores pontuais, como ferritina, como fibrinogênio, a gente avalia questões mais pontuais como a homocisteína. Homocisteína é um grande marcador de risco cardiovascular, cerebrovascular, câncer e Alzheimer. E não dá absolutamente nenhum sintoma. Portanto, identificar isso no exame de sangue corriqueiro e agir ajuda aquela pessoa a não ter um problema lá na frente.
Muito bom. No caso, hoje se fala muito em estresse, né? Não é nem de hoje, toda a vida teve, mas hoje com a vida agitada que a gente tem, essa busca muitas das vezes desenfreada pelo sucesso, que é algo intangível, que muita gente vai batendo de porta em porta até achar e nem sempre acha, fica estressado. O estresse, ele na sua conta, ou seja, na sua jornada, tem sido visto como um fator que leva as pessoas a terem problemas sérios de coração? É um grande fator de risco. Na verdade, é um dos grandes males, né, do mundo moderno. E aí a gente nomeia esse estresse como alterações pontuais e de um hormônio pontual, que é o cortisol. O excesso do cortisol, que é um hormônio importantíssimo para a vida, é o hormônio da tomada de decisão, né? Aquele hormônio que faz a gente obrigar ou a gente fugir. Quando a gente tem uma Caramba. demanda muito grande, o corpo, até para se proteger, ele produz um estresse muito alto, ele produz o cortisol em níveis muito altos. Isso, de maneira perpétua, vai trazer malefícios, não só como predispor a hipertensão arterial, como predispor a aumento da circunferência abdominal e, consequentemente, aumento da resistência à insulina. E pior, se esse tempo, se realmente esse excesso de estresse for muito contínuo, a gente vai ter uma falha de produção. Caramba. E aí esse hormônio, que é salvador num primeiro momento, declina absurdamente. O nome disso é síndrome de burnout, que é o declínio importante do cortisol. Então, é aquela fadiga crônica, fadiga mental que o paciente tem, relacionada a declínio hormonal. Muito bom. Mestre, vamos lá. A Next Group, que é aqui que está proporcionando esse bem ambiente, ela tem três pilares que todo profissional da área de saúde, seja de que área for, empresários, termina que dando de cara com ela, que é a área da educação, hoje da internacionalização, para quem quer avançar, e do próprio digital. Queria ouvir, no seu caso, de um profissional que já é reconhecido, já tem um trabalho bem reconhecido. Quando você fala da educação, no sentido abrangente e holístico, o que representa para o doutor Gustavo Rodrigues essa educação? Agrega valor na tua trajetória, no teu negócio? Qual a tua visão? A educação tem um nome na minha cabeça em seguida a ele, que se chama propósito. Essa ficha me caiu há poucos anos. Hoje eu também dou aulas em pós-graduações, e quando eu entendi o poder disso em relação a ter um propósito mais qualificado. Qual propósito? Eu só tenho 24 horas no dia, eu não consigo atender todo mundo que eu gostaria. E se eu ensinar 100 médicos um pouquinho do que eu sei? Olha a quantidade de gente que vai poder ser beneficiada de uma educação responsável e bem feita. Ao mesmo tempo, educar a própria pessoa, os próprios os próprios pacientes, que o nosso digital nos proporciona. Fazer conteúdos relevantes ou estar em plataformas que tenham, de fato, credibilidade para isso, para que as pessoas acessem sabendo o que vão encontrar, que não é nada irresponsável, porque hoje fala-se tudo, né? Fala-se coisas muito pouco embasadas na internet. Então, ter isso como um respaldo, um background muito forte, isso para mim faz toda a diferença. E sim, é o meu propósito. Você tem dedicado parte do seu tempo para, de fato, ensinar. Certamente. Na posição, você como mentor hoje tem feito, de que modo a tua entrega? Onde que as pessoas enxergam em você, no seu trabalho, o ponto de atração? Eu vejo hoje o doutor Gustavo Rodrigues e eu sou um médico, eu sou alguém da área e eu gostei desse cara e eu quero me conectar. Como é que você faz esse trabalho de atração e da entrega do que você hoje tem feito? Bom, atualmente, enfim, a minha ferramenta de mais visibilidade ainda é o Instagram. Boa.
um início incipiente ainda de alguns conteúdos no YouTube, mas como eu dou muita aula, eu acabo sendo Boa. bastante conhecido neste meio onde eu estou inserido. E hoje, recentemente, eu tenho desenvolvido uma mentoria médica, inclusive com uma parte dessa mentoria presencial na minha clínica, aonde eu ajudo os médicos a mudar o cenário deles, ou seja, aquele médico que gostaria de sair do seu plantão, que gostaria de ter um pouquinho mais de liberdade, de previsibilidade, que gostaria de sair, por exemplo, do atendimento do plano de saúde. Então, isso é construído, isso é aprendido. Ferramentas de gestão, ferramentas de como lidar com isso. O médico, ele não sabe, mas o fato dele ter um consultório, uma sala e uma secretária, por exemplo, quer dizer que ele é um empresário, que ele é um empreendedor. E ele não sabe os conceitos simples para poder fazer com que isso dê para ele o retorno esperado pelos anos e anos de dedicação. Então são conceitos que vão desde pessoas, processos, faturamento, até mostrar para ele o que é e como construir um LTV adequado. E isso hoje é muito sério, por um dado estatístico muito importante. Nós no Brasil somos o segundo país do planeta Terra em quantidade de escolas médicas. Nós só perdemos para a Índia. Caramba! Portanto, em poucos anos, de verdade, o mercado vai estar absolutamente saturado. Não vai ter, nós não vamos ter um lugar para os médicos trabalhar, nem na rede privada, nem na rede pública. Caramba. Porque não vai ter expansão de hospitais suficiente para pegar essa demanda de profissionais. Então, o futuro para essa classe, se a pessoa de fato não se diferenciar, não se especializar e não conhecer ferramentas inovadoras, ferramentas digitais, ferramentas de inovação, está fadado a ter muitos problemas. Caramba, que informação relevante. Eu gostei muito de ouvir porque essa informação ela vai chegar para muita gente que de repente está desapercebido, achando ainda. Porque historicamente o médico, ele no passado não tão distante, ele era visto como um astro ou pelo menos a melhor formação do mundo, né? Quem não queria, quem é o pai e a mãe que não queria ter um filho médico, né? E ainda continua, óbvio, e merece todo o respeito, pessoas que trabalham com vidas, que salvam vidas e tudo mais, mas dentro dessa realidade que assim, né, começa a virar meio que um commodity se você não tiver cuidado. Aí a gente tem que diferenciar entre quantidade e qualidade. Exatamente. Não é isso? A qualidade tem a ver com o que você falou, da forma de um trabalho diferenciado. Exatamente, exatamente. Mestre, sobre internacionalização, eu falo de pessoas que têm um core business e ele quer avançar, ele quer passar das fronteiras. Ao seu ver, como é que você enxerga isso? Você passar a fazer aquilo que você faz aqui para o mundo? Isso está na agenda, né? Está na cadeira certa, Tá. estamos aqui no Next Group. Isso está na agenda. Na verdade, é um estímulo relacionado a esse propósito. Imagina, a gente está falando isso para médicos no Brasil, e por que só os nossos pacientes deveriam se beneficiar disso, né? A gente tem aí esse modelo de medicina, eu diria que ainda estamos muito no início dessa mudança de paradigma. Mas, por outro lado, a internet nos ajuda. Porque, como a gente falou, antigamente, de fato, o médico era o dono da última palavra, né? Ou seja, ele falou, está falado. Hoje em dia, isso mudou muito. Por quê? Porque hoje qualquer pessoa entra na Amazon e estuda nos mesmos livros que eu estudei. Caramba, Porque na época que eu estudei, só o livreiro lá dentro da faculdade vendia. verdade. Hoje não. Hoje a informação está disseminada. Então, por exemplo, internacionalização. Eu tenho hoje, graças às teleconsultas, pessoas em vários países.
Então é possível. Eu tenho pacientes em vários países da Europa, nos Estados Unidos, tenho pessoas em Caramba. vários países. Então, assim, poder levar esse modelo para outros países não é um sonho, é uma realidade. É uma realidade que a gente só está aguardando os passos necessários para chegar, mas já é uma realidade. Muito bom. Vou fazer uma pergunta curiosa, e essa me interessa só saber, e aí de repente a nossa audiência. A medicina, óbvio, é uma ciência, né, maravilhosa. Existe hoje no mundo, os seres humanos estão procurando muito se fortalecer espiritualmente, ativando a sua fé e tal. No passado, isso era muito separado, assim, medicina, fé, não estou nem falando de religião, estou falando de fé e espiritualidade. A tua visão como profissional, na tua jornada, inclusive com pessoas esclarecidas, pessoas que têm, digamos assim, níveis, né, diferenciados, espiritualidade e medicina podem andar juntas ou Devem andar juntos. Na verdade, a hora que... E eu falo isso com uma propriedade muito grande por ter parte da carreira na terapia intensiva. Então, eu lidei e trabalhei com pacientes críticos muitos e muitos anos. E, de fato, há coisas que a gente não explica. Não explica com tanta clareza. E, sendo assim, a parte espiritual, eu acho que a hora que o médico entender a força disso, vai ficar imbatível. Para você ter ideia, nós já temos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia um grupo de estudos para espiritualidade. que bem Dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Com reuniões, com estudos e com evidência. Temos evidência de que isso impacta nos desfechos da doença do coração. E certamente em todas as doenças. Perfeito, cara. Gostei de ouvir, sendo de sua parte, né? Você que é um estudioso do assunto. E aí, para o mundo que nos assiste agora, você do Brasil, você todo mundo, estamos aqui um testemunho fidedigno de que a medicina é muito importante, todos os trabalhos, tratamentos medicamentosos e tudo, mas também a espiritualidade faz total sentido. Imagine se um lado é bom, imagine a junção, é isso, dos dois. Mestre, eu queria fazer uma pergunta curiosa agora, já na nossa reta final. De tudo que você tem feito na tua história de vida, pessoal, profissional, enfim, o que é que você não fez ainda que gostaria de fazer? Eita, que pergunta difícil. Tem gente que tem uma lista. Aí eu digo assim, eleja uma. Faça menção aí uma das coisas. Você que é um idealizador, visionário, né? Você tem feito aí já um trabalho atestado e com certeza portas vão abrindo portas, vão se desacortinando, vem novidades, aí vem nascendo planos e tudo. Deve ter algo assim forte no seu coração que você não fez ainda e que gostaria de fazer. Olha, eu vislumbro, e eu estou fazendo isso, né? Eu vislumbro um conceito, o conceito que eu uso hoje para cuidar de gente. Eu entendo que isso pode e deve ser replicado. Então hoje eu tenho como um sonho ter uma estrutura dessa em cada estado do país. Em cada estado, pelo menos uma estrutura dessa, e com o nosso bracinho internacionalizado também. Que bênção. Cara, estou muito feliz, gostei do plano aí. Esse feito seu aí com certeza alcançará muitas vidas. E tudo aquilo que a gente planta no nosso coração e ativa e rega, né, e mantém aceso, com certeza uma hora florescerá. Amém. Eu quero desejar a você toda a sorte, mas eu quero deixar contigo ainda a palavra para você fazer suas considerações, falar um pouco mais sobre o que você entender necessário, que nós não tocamos aqui, e seus agradecimentos. Maravilha. Bom, foi um imenso prazer poder estar aqui conversando. Ficaria aqui Também, uma cara. tarde inteira trocando figurinha, batendo papo, principalmente de falar de uma coisa que eu vivo, que eu amo, e eu não trabalho, eu me divirto. Eu vou para minha clínica me divertir todo santo dia, eu não trabalho, literalmente. E dizer que esses canais que fazem a gente poder
conversar com pessoas que talvez peguem ali uma ou outra palavrinha que faça sentido. Isso para mim já transforma o meu dia e já me faz voltar para casa muito mais alegre e feliz. Muito obrigado. Muito agradecido. Quero lhe desejar todo o sucesso do mundo. E a Next Group, para cada convidado especial que aqui chega, a gente entrega esse mimo aqui que você pode olhar aí. Obrigado. Isso aí é para você lembrar sempre da gente. Olha só, e que esse mimo aí maravilha. totalmente tecnológico. É verdade. Aí, né? Nossa, que incrível. E eu espero que esse mimo que obrigado. seja memorável e Muito que obrigado. sirva para o seu sonho ser realizado aí. Quando você pôr o pé em cada estado, a Next Group esteja também. Estaremos juntos, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ok, muito gente. Obrigado. Muito obrigado, doutor obrigado. Gustavo Rodrigues. É você que nos segue, nos acompanha, nossos agradecimentos. Estamos juntos. Digitox Expo 2024. Até a próxima. Aprove Deus.